brilhante, que na minha opinião é a mulher mais linda, inteligente e de melhor coração que existe. Ela consegue equilibrar o lado direito e o lado esquerdo do cérebro plenamente, né, e ser bonita e inteligente, né, e ainda conseguir contribuir com todos os colegas de trabalho e sempre tentando trazer conhecimento. Ela é muito especial. A doutora Virgínia Machado, né, é advogada especialista em Direito Empresarial e Direito Público. Ela é escritora, inclusive ela participa de um dos livros comigo, Mulheres do Vale. Ela é palestrante, membro fundadora da Sociedade Neurovox, sócia do escritório jurídico Machado Salvati Cunha. A doutora Virgínia Machado, ela vai palestrar para nós hoje com o tema Uma viagem para o futuro da logística e dos transportes. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada a todos. É uma honra estar aqui. Espero que eu consiga levar a vocês um pouco de conhecimento, só que ir um pouquinho além. Uma vez eu vi o Marcos Pontes falando que a gente precisa fazer sempre mais do que esperam da gente. Eu espero que hoje vocês consigam sair daqui conhecendo mais do que vocês já sabiam. E eu convido vocês a assistir essa apresentação aqui inicial, que eu particularmente sou apaixonada. Esse finalzinho é que eu acho mais legal. Justamente, né, o futuro da humanidade é isso, não é? Esse é o nosso futuro. Mas eu escolhi esse tema porque a logística e o transporte faz parte disso. Quando eu era criança, eu assistia Jornada nas Estrelas com o Capitão Kirk e o Spock. Vocês se lembram disso? Vocês são da minha época, né? E eu sempre fui apaixonada, né? O Spock, esse extraterrestre de orelha pontudinha. E essa abertura que nós assistimos é da Star Trek, do Jornada nas Estrelas, de 2003. É a última versão, onde tem o Capitão Archer e tem a Vulcana T'Pol. Dizem até que ela é filha do Spock, né? E por que eu escolhi? Juntos, eles comandam a nave Enterprise. Eu escolhi justamente isso porque a logística, o transporte e a exploração do desconhecido são uma constante, agora ou em 2151. As empresas de logística e transportes, elas têm um papel fundamental em todos os países em termos de desenvolvimento e crescimento, não só para o nosso país, mas também para todos os países do nosso planeta e de todos os planetas do Sistema Solar, né, dentro da nossa história aqui. E a logística e transporte também são essenciais para o crescimento da economia. Agora, na pandemia e no pós-pandemia, elas foram estruturais para a reconstrução da nossa economia. Por isso que a gente escolheu, né, inclusive a quantidade de empregos formais que o segmento de logística e transporte fornece. Mas palestra tem que ser uma coisa legal, né, gente? Então, vamos aqui fazer uma construção imaginária. Aqui nós temos o Capitão Archer, ele trabalha na Frota Estelar, para quem acompanha, e o bichinho do empreendedorismo picou o nosso capitão. E aí a Frota Estelar lançou um plano de PDV
um plano de demissão voluntária. O capitão Archer, então, aceitou participar do PDV, pegou o dinheiro da indenização, mais um pouco de dinheiro que ele já tinha guardado, e aí ele comprou a Enterprise para ele. A Enterprise, ele abriu a empresa dele, a Enterprise ele fez, né, como a sua sede da empresa, e ele falou que então ele ia explorar aí o transporte, a logística e transporte do sistema solar. Toda a tripulação dele, ele também aderiu à DV e formou a equipe dele, da empresa dele, e contratou todos como seletistas, né? Ele acabou comprando 5 cargueiros interestelares, 2 financiados, tá? E depois ele contratou, como ele tinha 5 cargueiros, ele contratou 5 motoristas seletistas. Muito bem. E aí, quando ele deitava, né, e que ele ia dormir, ele pensava que vou ficar rico. O primeiro problema que ele enfrentou, o primeiro obstáculo que ele teve que enfrentar foram os amigos, dizendo que ele estava louco. Como é que ele larga um cargo de liderança? Como é que ele larga um emprego estável, né? Que ele tinha férias, gente, 30 dias de férias por ano. Alguém aqui consegue, empresário, consegue tirar 30 dias de férias por ano? Pois é, ele tinha lá na Frota Estelar. Então falaram para ele, como é que você consegue? Como é que você é doido, vai empreender? Né? Mas, tudo bem. Aí, o segundo obstáculo que ele tinha que superar era arrumar clientes, contratos. Aí ele ficou sabendo, gente, que no segmento, quando você faz aí os fretes, você precisa de 60, 90 dias para o pagamento. Só que isso acabava refletindo no preço do diesel. Porque, veja bem, o diesel lá em Vênus, ele tinha que comprar à vista, aí ele tinha desconto. Mas, se ele fosse comprar com 30, 60, 90 dias de pagamento, ele acabava não tendo desconto. Então, como é que ele fez? Ele falou, bom, eu tenho dinheiro guardado, eu vou começar a comprar diesel à vista em Vênus, né? Que já está no caminho entre Mercúrio e Netuno, digamos assim. Muito bem. Aí ele falou, vou comprar à vista e depois, com o capital de giro, vai juntando os clientes, aí eu vou comprar sempre à vista. Aí ele conseguiu, lógico que imediatamente ele tinha muitos conhecidos, ele conseguiu já fazer alguns fretes, né, entre os planetas do sistema solar. Só que depois de alguns meses, ele conseguiu encontrar, gente, um clientão. Aquele cliente que falou para ele, olha, eu quero você, confio em você e toda a minha carga vai ser transportada pela sua empresa. Só que, veja bem, a capacidade dele era 5 cargueiros. E a demanda era muito maior do que a frota que ele tinha. Então, ele acabou tendo ali algumas dificuldades e ele ficou meio enlouquecido. Como é que ele ia fazer? Ele já tinha assinado o contrato. Aí ele tinha que encontrar uma solução. Qual a solução que ele encontrou? Contratar agregados. Alguém conhece aí a terminologia, né? Os transportadores autônomos de carga, né? E outro problema que ele encontrou, e que ele ficou com mais dificuldade para elaborar, foi o preço do diesel, porque as empresas que ele tinha contratado, lembra que ele tinha uma carteira de clientes, ele estava fazendo o capital de giro dele? Alguns clientes pediam 60 dias para pagar, só que chegava na época do pagamento não tinha dinheiro. Aí pedia mais 30, 60 dias para pagar. E ele acabou encontrando dificuldade para colocar em andamento aquele planejamento inicial dele de comprar o diesel sempre à vista, de pagar o financiamento dos 2 cargueiros. Como ele contratou alguns agregados, vocês sabem que o vale pedágio obrigatório, que lá também, entre o sistema solar também é obrigatório, vale pedágio. Vocês sabem que quem paga é o embarcadouro, mas também é responsabilidade da transportadora. E aí, ele contratou alguns agregados por aplicativo e começou a depositar na conta
do agregado, direto na conta do agregado, que é esse motorista autônomo, o valor do frete e mais o valor do vale-pedágio. E assim ele foi. Ele tinha já feito muitos fretes, de repente, para uma nave do lado da Enterprise. Quem que é? O oficial de justiça. Para citá-lo e intimá-lo, porque ele estava sendo acionado judicialmente por um dos agregados, porque, em tese, não tinha pago para ele o vale-pedágio obrigatório. Ele falou, mas eu paguei, eu depositei tudo na conta dele. O STF já julgou constitucional o recebimento do frete em dobro do motorista que não recebeu o vale-pedágio. Está aqui, já foi julgado, inclusive, constitucional esse artigo de lei. Veja bem, se entre a Lua e a Terra, esse agregado fez 10 viagens a R$10.000 cada uma, então deu R$100.000. Qual o valor da condenação que ele estava sujeito aqui? R$200.000. Concorda? Nesse momento, a Tepol, que é a vulcana que ajuda ele, já colocou a mão na cabeça. Falei, meu Deus, 6 meses de empresa, já vem um BO desse tamanho, uma dívida de R$200.000. Gente, isso acaba com qualquer caixa de empresa, não é verdade? Você não tem previsão para um negócio desse tamanho. E isso acontece justamente porque os empresários eles fazem tudo muito na pressa, tudo correndo e acabam se esquecendo dos pequenos detalhes. Aí vai o nosso capitão correr atrás de um advogado, mas para pagar incêndio, porque quando já tem litígio instalado, o advogado ele vai apagar incêndio, ele vai tentar minimizar o problema. Às vezes até consegue resolver por completo, né? De vez em quando a gente faz uns milagres aí, mas pelo menos minimizar os problemas. O que ele poderia ter feito, gente? Ele poderia ter contratado uma consultoria jurídica que estaria fornecendo para ele um modelo de contrato que acabaria com o problema. Um simples contrato, se ele tivesse, a dica que vale R$1 milhão, não estou nem cobrando, hein? E aí ele colocaria esse contrato com o agregado, já identificando que ele faria um depósito só do frete e do valor do vale-pedágio, e isso serviria para ele como prova na sua defesa. Não é verdade? E às vezes até pelo WhatsApp, a gente sabe que o WhatsApp hoje em dia é para tudo, até para fazer contrato. Tá? A Tepol nesse momento já fala assim, ai meu Deus, por que eu fui sair da frota estelar, né? Agora é só problema. Mas vida de empresário é assim, né? É um leão por dia e um amarradinho para o dia seguinte. E isso que eu estou falando para vocês, que aconteceu lá com o Capitão Archer, lá no Sistema Solar, na nossa história, acontece também em transportadoras aqui no planeta Terra. Viu? Não sei se vocês sabem disso. Nós trabalhamos, né, muito com esse segmento e a gente acaba fazendo algumas defesas nesse sentido. Então, achei importante colocar esse exemplo mesmo que imaginário para que todos percebam a necessidade de tomar cuidado com alguns detalhes, e esse detalhe vale ouro. Mas a gente quer agregar um pouco mais. Falar do jurídico é fácil. Vocês até já sabem, muita coisa que a gente pode falar aqui do jurídico. O nosso cérebro ele é maravilhoso. E eu vou dar um outro exemplo. Vocês estão agora nadando numa tarde de verão, deliciosa, está lá no mar, água quentinha, e com o canto do olho, vocês verificam que tem um tubarão perto de vocês. Gente, sabe o que acontece com vocês, com o corpo de vocês, com o cérebro de vocês? A pupila de vocês vai dilatar, a boca vai secar, o estômago vai parar de digerir, o seu intestino vai soltar fezes e urina, e é o famoso que a gente fala, né, cagando de medo. E é verdade, gente. É isso mesmo que acontece, né? É o ops. Cadê o ops? Tá aí. O nosso sangue vai ser direcionado para os grandes músculos,
o nosso coração vai bater mais rápido, vai ser direcionado para o nosso corpo, os hormônios do cortisol, da adrenalina, tá? E isso em menos de meio segundo, 0,3 segundos. Quando vocês identificarem o que aconteceu, ou você já morreu, ou você já lutou, ou você já fugiu, ou você já ficou congelado. Porque é isso que faz. E os problemas cardíacos podem ocorrer porque, normalmente, gente, a gente não vê um tubarão todo dia. Mas a gente vê problemas sérios acontecendo dentro de uma empresa, com caixa, com processos trabalhistas, com processos que você tem que pagar, com clientes que não pagam, com aquele dinheiro que você está contando para pagar o diesel à vista, mas que não vem, que o cliente pede mais prazo, e por aí fora. Então, essas circunstâncias acabam fazendo com que o empresário fique o tempo todo nesse sistema de luta ou fuga. E isso acaba com o empresário, porque o estresse é constante. E aí, ele dorme pouco, ele explode por pouca coisa, ele tem problemas aí, muitas vezes, né, cardíacos, e ele vai acabar ficando sempre estressado, ele não consegue nem pensar direito. E fica cansado, com doenças oportunistas, porque você sabe que o cortisol constante no corpo vai fazer baixar a imunidade dessa pessoa. Tudo isso acontece porque nós vivemos muitas vezes nesse sistema de luta ou fuga constantemente. Então, nós precisamos identificar isso. E no ambiente de trabalho, gente, você vai trazer um ambiente de trabalho tóxico. As pessoas vão acabar se competindo de forma tóxica, vai haver mais desconfiança, vai haver mais insegurança, vai haver mais egoísmo entre a equipe. Então, tudo isso é importante para que a equipe seja coesa ou não. Vocês entenderam como é que é importante? Como é que é importante a gente ter conhecimento sobre o que o nosso cérebro faz? Gente, tudo isso que eu falei para vocês está aqui, ó. Nesse pedacinho aqui do nosso cérebro que a gente encontra até numa lagartixa. Esse pedacinho aqui atrás do nosso cérebro, que é o reptiliano, tem no crocodilo, tem na lagartixa e tem na gente também, tá? Isso é básico, porque o nosso cérebro ele vai sempre buscar a sobrevivência a todo custo, a perpetuação da espécie e acabar com a incerteza, tá? E essa é as três funções principais do nosso cérebro. Vocês perceberam que eu coloquei para vocês, dei muita ênfase, que o Capitão Kirk, ele tem um auxiliar que é o Spock. E o Capitão Archer, que é a versão mais atual do Jornada nas Estrelas, ele tem a T'Pol. São 2 extraterrestres vulcanos, e quem assistiu a série sabe que eles são extremamente racionais. Então, se tiver que fazer uma escolha, eles já fazem a escolha mais racional possível. É lógico que eles ajudavam os nossos capitães a sair de várias enrascadas, né, para quem assistiu. E nós vimos, então, que a inteligência somada a um emocional equilibrado e mais a intuição são poderosas armas em nosso favor. E aí a gente pergunta, né, coração e razão. O cérebro fala lá, o que eu posso dizer, né? Posso falar o que você tem que fazer? O coração fala, não. Porque existe sempre um conflito entre o racional e o emocional. Mas será que nós, seres humanos, como será que nós conseguimos decidir? Veja bem, nós temos uma outra partezinha do nosso cérebro, que é essa aqui, amarelinha, que agora vem a parte legal. Nós temos muito mais informação. Os neurocientistas já identificaram que existe muito mais informação indo desse cérebro amarelinho aqui, que é o límbico, para o córtex, que é o nosso cérebro mais moderno, top de linha, né, onde a gente constrói expansão espacial com ele, né, estuda filosofia, faz toda a construção mental de que nós estamos fazendo aqui agora. É sempre o nosso córtex aqui que faz. É ele que é responsável.
Então, ele é o nosso racional. E esse amarelinho é o límbico. E o amarelinho, veja bem, ele vai existir num cachorro, numa zebra, numa girafa e em nós. Ok? Então, vocês estão vendo, ó, é lá o reptiliano, depois o límbico, depois o nosso. O nosso é o mais moderno. O nosso aqui, o nosso córtex. Que eu falei para vocês do azulzinho, que é o racional. E aí nós temos a emoção. A emoção, lembra que está lá no amarelinho? Que ela manda mais mensagem, é mais mensagem de trás para frente do que de frente para trás. Ou seja, nós temos mais influência emocional no nosso racional do que o racional no nosso emocional. Por isso é que as emoções a gente identifica como um grande elefante. E é inconsciente. Todas as emoções, elas são inconscientes, incontroláveis, e elas são imediatas. Quando você sente raiva, a hora que você percebe que você está sentindo raiva, já virou sentimento, porque ela já explodiu dentro de você. O elefante, ele urra dentro de você. E o nosso racional é como se fosse um piloto tentando carregar o elefante. Olha a dificuldade que é. O elefante é grande, ele é forte e ele vai para onde ele quiser. O cérebro, que é o nosso racional aqui, ele está sempre tentando tomar decisões e o emocional está sempre tentando atrapalhar, né? Porque o nosso cérebro é uma máquina biocomputacional que produz a redução de incertezas. Então, para a gente acabar com as incertezas, nós precisamos decidir. E nós decidimos realmente de forma racional. Eu estou aqui, eu decido ir até ali. Porém, as nossas escolhas são emocionais. Então, às vezes, a gente decide uma coisa e a gente acaba escolhendo outra, porque entre a razão e a emoção, quem é que ganha? O elefante. A emoção sempre vai ganhar. Nós precisamos ser resilientes e nós precisamos compreender isso de uma forma muito profunda. O peso do elefante é muito grande e nós precisamos saber que ele, precisamos conversar com ele, precisamos identificar ele. Isso é inteligência emocional. E quando a gente consegue controlar o elefante, a gente vai ter o quê? Autocontrole. E o que é que nós estamos fazendo aqui, gente? Nós estamos buscando conhecimento. Porque tudo isso aqui que eu estou falando, eu espero que vocês estejam assimilando e que vocês coloquem isso na vida de vocês, porque conhecimento é poder, é saúde, é dinheiro e é movimento. Faz toda a diferença na vida e na gestão de uma empresa. Mas vamos voltar lá. O Capitão Archer, ele tinha um problema lá que ele tinha que contratar agregados para fazer aí a rota dele no sistema solar, certo? Esse agregado, ele tinha motoristas seletistas e tinha agregados. Porém, ele achou que ele não estava tendo controle suficiente sobre os agregados. E aí ele começou a querer fazer o controle da rota, das paradas, da carga e descarga dos agregados. Inclusive porque entre a Lua e a Terra tinha vários caminhos e alguns deles tinham menos praça de pedágio. Vocês lembram que tinha que pagar vale pedágio obrigatório? Então ele queria controlar a rota, né, dos agregados para pagar menos. E além de tudo, a ETPOL, que é mais racional, vira para ele e fala assim: capitão, acho que tem que fazer a gestão desse risco? Você não acha que está na hora de parar e fazer gestão de risco? Ele refletiu, e até ele decidiu que ela tinha razão. Porém, a escolha dele foi emocional, porque ele já tinha o hábito de fazer isso. Porque os nossos hábitos sempre são movidos por uma recompensa. E a recompensa está sempre diante do comportamento, da motivação e do prazer, que é o nosso cérebro emocional que cuida. Olha a importância da gente entender o emocional dentro da gente, o tamanho do elefante dentro da gente. Ele tinha
O racional dele sabia que ele tinha que fazer a gestão de risco, mas o emocional dele não. E o hábito, vocês sabem que é muito bom, porque o nosso cérebro, ele detesta gastar energia. Detesta. Pensar, raciocinar, refletir, decidir, é gastar energia. Então, quando você tem um hábito, no começo, ele tem que gastar energia, só que depois, com o comportamento repetitivo, acaba se tornando inconsciente. Ele começa a jogar para o emocional, para o inconsciente, e você acaba tendo aquele comportamento até sem perceber. E aí você não gasta tanto tempo e você não gasta tanta energia. Então, o nosso cérebro racional manda para o inconsciente todo o comportamento repetitivo que geralmente está buscando uma recompensa. É como quando a gente está na autoescola. A gente tem muita dificuldade para aprender a dirigir. Tem que pensar, tem que refletir, né? Qual pedal que vai usar, o freio e tudo mais. Depois de algum tempo, depois de repetir esse comportamento durante muitas vezes, acaba se tornando um hábito consolidado e a gente acaba dirigindo e está pensando no que vai falar para a mulher, para o marido, pensando no filho. A gente nem percebe mais que a gente está dirigindo. Já ficou inconsciente. Por quê? Porque é um hábito, é um comportamento padronizado. Você padroniza aquele comportamento e você nem percebe mais ele. Os hábitos vão ficando cada vez mais enraizados nas nossas vidas e na gestão das nossas empresas. Porque o nosso cérebro é maravilhoso, né, gente? Isso é fantástico. Só que a gente tem que saber compreendê-lo. E aí vem o desafio da mudança. Por que é tão difícil mudar? Por quê? Porque o auto-engano, ele é poderosíssimo. O auto-engano é aquilo que se contrapõe à sua vontade de mudar o hábito. Então, por exemplo, você vai lá na festa de final de ano, né? Vai para Ubatuba, e aí você está na praia, pula as ondinhas, tem uma lista de promessas para o ano seguinte. Alguém cumpriu alguma vez? Nunca. Por quê? Porque é difícil mudar hábitos. Quando você quer mudar hábitos, você busca ter que mudar os comportamentos. Agora, imagine se é difícil para nós mudar um comportamento, ir na academia, né? Eu prometi que eu ia começar, em janeiro eu ia começar na academia. Então eu acreditava racionalmente, eu tinha certeza que eu ia fazer isso em janeiro. Mas eu não fiz porque isso depende de um comportamento, depende de você mudar o seu comportamento. E o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Ele é preguiçoso, ele não quer gastar energia. Ele quer o máximo de energia possível, por isso que a gente gosta tanto de doce, comidas calóricas e sossego. Então, aquela pessoa assistindo Netflix, um pote de sorvete, gente, é fatal. E agora você imagina o hábito nas empresas, na gestão das empresas. Imaginem pessoas que trabalham nas empresas e que fazem a mesma coisa o tempo todo. Como é difícil mudar esse comportamento. Então, por isso que a gente fala que o auto-engano é muito poderoso. Né? E o Capitão Arte é controlar a rota, parada, carga, descarga dos agregados. Vocês lembram disso? Ele tinha esse hábito. Ele até decidiu fazer a gestão desse risco, mas ele escolheu continuar com esse comportamento porque ele tinha uma recompensa. A recompensa dele era mais dinheiro no caixa. Porque aí, com agregado, você não paga verbas trabalhistas. É ou não é? Então, tinha uma recompensa. E aí você vê que o hábito traz a rotina, a recompensa e sempre tem um gatilho. Tá? Quanto mais a gestão é enraizada, mais esse hábito vai ser difícil de mudar. E aí você fala, é impossível. Eu não tenho como mudar agora, no meio do caminho, a gestão da minha empresa. Só que o impossível é o máximo do auto-engano que você vai ter. E aí, o Capitão Arte acabou tendo não só o problema do Vale Pedágio lá, mas acabou tendo reclamatórias trabalhistas desses agregados, que ele fazia o controle, e que não pode fazer, são autônomos.
E ele fazia controle de rota, ele fazia tudo, ou seja, tinha subordinação. E esse vínculo de subordinação, o agregado conseguiu provar na Justiça do Trabalho, e a Justiça do Trabalho, então, desconstituiu o vínculo de pessoa jurídica com pessoa jurídica e instituiu o vínculo de emprego. E aí o nosso capitão teve que pagar todas as verbas trabalhistas desse agregado e mais um pouco, né? Juros e correção monetária. Aí bate o desespero. E aí, quando bate o desespero, a coisa que o ser humano mais gosta de fazer é apontar o dedo para fora. Aí a culpa é do governo, que aumentou o preço do diesel, a culpa é das leis trabalhistas, que são inviáveis, né, para gerir uma empresa, a culpa é do tempo, né, dos raios solares que houveram, que atrasou toda a carga, a culpa é de qualquer um, menos dele, porque a culpa, quando a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, não é isso? O ser humano adora fazer isso. Em vez de analisar, de refletir, de mudar a sua gestão, de mudar os seus hábitos dentro da sua gestão, não, ele prefere colocar a culpa. Então, a mudança de comportamento, ela é extremamente necessária para todos. Se o empresário fica estagnado, gente, estagnado, se ele fica parado, eu sinto dizer para vocês, mas ele vai ser atropelado. O máximo que vai acontecer com ele o ano que vem, na melhor das hipóteses, é ele continuar do jeito que ele estava esse ano. Se o mundo mudar um pouquinho, ele já vai mudar, já vai ter aí um grande problema. E no segmento de logística e transporte, nós sabemos que a concorrência é feroz. Então, quem fica para trás perde realmente o bonde. Tá? Se eu perguntar para vocês, gente, eu estou indo na direção certa? Vocês vão falar para mim, mas para onde você quer ir? Ah, eu quero ir ali naquela porta onde a Ângela está lá. Ah, bom. Então agora eu posso ajudar você. Posso planejar o seu caminho até chegar naquela porta. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. A pessoa fala assim, para mudar de hábitos tem que ter força de vontade. Eu digo para vocês que não é isso. Não existe como tirar força da sua vontade. Porque a vontade do cérebro é ficar quieto. A vontade do cérebro é zona de conforto. Quanto mais quentinho, melhor. A vontade do cérebro é não gastar energia. Então, se você quer realmente mudar, você tem que ter visão. Você tem que saber onde você quer chegar. E aí sim, você vai crescer com solidez, segurança e estabilidade. Só dessa forma você vai conseguir chegar lá, que é o seu objetivo, é a sua visão. Se você ficar muito triste ou com muita raiva, porque o céu é azul, eu sinto dizer para vocês que o céu vai continuar sendo azul. Então não adianta. Não adianta pensar que pode colocar a culpa em alguém ou que pode ficar parado. Não pode. E aí vocês conhecem o cabrito? Meu cabrito de estimação? Meu cabrito de estimação não tem ambição. Ele não sabe para onde ele está indo, ele não sabe para onde ele vai, para onde ele veio. Tá? A gente não chega para o cabrito e fala, nossa, puxa vida, o cabrito tomou uma decisão 5 anos atrás, olha onde é que ele chegou agora. O cabrito não tem ambição, o cabrito não sabe o que está fazendo. O que o nosso capitão poderia fazer? Ele poderia fazer análise de custo operacional. Nós temos 3 modelos de gestão para essa transportadora dele, não temos? O de agregado, ele poderia até terceirizar uma parte da frota, e nós temos os seus motoristas seletistas. Ele poderia fazer análise de custo-benefício, de quanto custa cada modelo operacional. Quais os riscos de cada modelo? E aí sim ele optar. Só que isso dá trabalho. Dá trabalho, tem que pensar, tem que analisar, tem que raciocinar. E aí o que a gente fala, tem que olhar para frente. Quando você faz todas essas análises, você está olhando para frente. Nós sabemos que ninguém chega ao sucesso sem passar por dificuldades. Todo mundo passa por dificuldades. Porém,
aquele que realmente chega ao sucesso, ele nunca chega sozinho. Ele sempre chega com ajuda. Ele nunca chega sem aprender, que é justamente o que a gente está fazendo aqui hoje. Uma matéria nova, todo mundo fala, essa mulher é louca, né? Está falando de sério, nós viemos aqui falar de transporte. Gente, nós estamos aprendendo. Nós temos que aprender por que os nossos hábitos e a gestão da nossa empresa continuou do mesmo jeito que o ano passado. Então, nós temos sempre que aprender. Olha, conhecimento não ocupa espaço e é sempre importante. Vocês vão aplicar isso aqui para tudo. Não chega sem buscar conhecimento, não chega sem mudar o que precisa ser mudado. Isso é importantíssimo. E sempre existem os novos pretextos, né? Olha, desculpa. Eu não quero fazer revisão das premissas da minha vida, nem da minha empresa. É um direito que tem, né? Eu tenho sorte. Passa um pouquinho aqui para mim. Deixa para o mês que vem, para o ano que vem, quando meu filho nascer, quando minha filha casar, né? Quando eu mudar. As coisas não são bem assim que nessa mulher está falando, não. Né? Eu nunca tive nenhuma reclamatória trabalhista. Por que eu tenho que fazer prevenção estratégica na minha empresa? Né? A Justiça do Trabalho está lotada de reclamatórias trabalhistas contra transportadoras, mas com ele nunca vai acontecer. Eu confio no meu pessoal. Ninguém vai fazer isso comigo. Imagina, o meu agregado é da minha confiança, né? Ele nunca vai fazer isso comigo. Deixa ele ter um problema financeiro, você vê onde é que ele vai buscar dinheiro. Comigo nunca vai acontecer. Então, essas geralmente são as desculpas, né? E se alguém se recusa a seguir em frente? Olha que modelinho lindo. Né? A gente fala que está girando atrás do próprio rabo. Não é essa a expressão que a gente usa aqui no Vale do Paraíba? É assim mesmo. Porque mudar é desconfortável. Tudo que eu estou falando aqui para vocês é muito desconfortável. Eu sei disso. Mas eu estou provocando vocês mesmo. Tá? O que uma consultoria jurídica pode fazer para vocês? Tá? Primeiro, ajudar a refletir e encontrar soluções mais adequadas àqueles problemas que vocês têm agora, hoje. Vai apresentar novas alternativas, gente. Não é nada de comprar nave espacial, não, tá? Mas vai apresentar novas alternativas. Vai ampliar o papel das emoções. Vai aumentar o foco para alargar a visão. Acho que essa é a que eu mais gosto, gente. Quando você alarga a visão, o empresário começa a ver coisas diferentes. Eu adoro fazer isso. Vai lançar luz em espaços escuros, com soluções viáveis, porque cada empresa precisa de uma solução. Cada caso é um caso, cada empresa tem que ter um planejamento para mudar aquilo que é necessário. E vai iluminar novas possibilidades que não são conscientes. A gente não é obrigado a saber tudo. Vocês sabem muita coisa que eu não sei e eu sei muita coisa que vocês não sei. E a gente, que vocês não sabem, a gente está aqui para juntar experiências. Esse pessoal que vai fazer parte aqui da mesa redonda vai dividir, compartilhar conhecimento. É isso que é o mais legal. E vai auxiliar nas mudanças necessárias devagar e sempre, porque às vezes a empresa não consegue mudar de uma vez por todas, gente. É difícil mesmo. Difícil mudar hábitos, mas é um passo depois do outro. Isso sim é possível. Vai trazer conhecimento para escolhas mais adequadas. Ou seja, vai controlar um pouquinho o elefante, né, do nosso cliente. Trazer conhecimento para escolhas mais adequadas, gente, eu falo das escolhas são emocionais, né? Aí a gente tem que despertar um pouquinho o vulcano dentro de nós, né? Contratar um Spock, uma T-Pol para ficar do lado da gente, né? E qual é o futuro da logística e dos transportes? Buscar informações com especialistas, não só na área jurídica, mas em todas as áreas. Ver o que tem de novo por aí. Estar aberto a fazer as mudanças necessárias, coisa simples às vezes, resolve o problema da empresa e faz a gestão de risco. Fazer gestão dos riscos de litígios, isso é importantíssimo. Porque um litígio às vezes quebra uma empresa. Saber lidar com o seu emocional na hora de escolher. Saber
que nós temos, sim, que controlar o nosso emocional. Saber que ele existe. Conhecer as suas limitações e pedir ajuda. A gente tem que ser humilde e saber que a gente não conhece tudo, que a gente precisa de ajuda às vezes. Aceitar que o nosso cérebro comanda tudo nas nossas vidas. Tudo, tudo, tudo. Vocês estarem aqui ou vocês não estarem aqui, foi o seu emocional que mandou. Vocês podem ter certeza. De repente, muita gente decidiu vir e depois o elefante falou, vai nada, tá chovendo, tá frio, fica aqui mesmo. Pensa que eu não sei? Combater o autoengano. O autoengano é poderosíssimo, gente. Nós temos que ter sempre em mente que ele existe e ele está empacando a nossa vida. Saber que todos podemos despertar um vulcano dentro de nós, basta nós termos um pouco mais de conhecimento. Aliás, vocês souberam onde é que vende um, eu estou comprando, viu? Porque também estou precisando, todos nós precisamos, né? Saber que são especiais e que carregam riqueza e desenvolvimento desse país e de qualquer país do mundo. Vocês são extremamente importantes para o desenvolvimento e crescimento de qualquer país em qualquer época. Saber que não precisa chegar em 2151 para fazer o que precisa. Pode começar agora. Tá? Saber que o futuro começa hoje, não é em 2151, é agora, é hoje. Para isso precisa tomar decisão e as escolhas precisam ser de acordo com essas decisões. Saber que vocês fazem a diferença nesse mundo, que conhecimento é poder, vocês têm vontade, vocês têm aí energia para fazer esse mundo melhor. E aí a gente tem que ter fé no coração, porque eu não podia deixar de falar do coração, né? E aqui, olha, eu tirei dessa música que vocês estavam ouvindo aí, são algumas frases dessa música. Foi uma longa estrada vindo de lá até aqui. Eu posso sentir a mudança do vento agora. Eu vou onde o meu coração me levar. Eu tenho fé para acreditar. Eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso tocar o céu, eu posso alcançar qualquer estrela, porque eu tenho fé no meu coração. Gente, muito obrigada. Como vocês fazem diferença nesse mundo. Eu espero que hoje eu tenha conseguido fazer diferença na vida de vocês, nem que seja um pouquinho, que vocês tenham assimilado um pouquinho de tudo isso que a gente conversou aqui, eu já vou ficar muito feliz. E quero agradecer muito por todos que estão aqui, que lutaram contra o autoengano, né, e que vieram mesmo assim com chuva, com frio, com fome, né, cansados, e estiveram aqui. Isso faz toda a diferença. Mostra por que vocês são tão especiais. Muito obrigada a todos. Certificado para a doutora Virgínia, né, de melhor palestrante do ano.